Agora queremos simplificar as seguintes raízes. E aqui eu poderia pegar cada um desses radicandos e decompondo em fatores primos. Porém, em alguns casos estarei mostrando um macete aqui que facilita bastante nesse tipo de resolução. Por exemplo, o 88, como é um número baixo, eu posso estar reescrevendo ele como raiz cúbica, pois aqui temos o índice 3, de 8 vezes o 11. E aqui eu poderia fazer o seguinte, escrever o 8 como 2 elevado ao cubo. E assim eu cancelo o índice pelo expoente e o 2 sai de dentro da raiz. Ou fazendo direto, queremos um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, pois o índice é 3, e dê 8. E é o 2, pois 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é 2. O 11, como não tem raiz cúbica exata dele, ele permanece aqui dentro da raiz. Na letra B, temos raiz quadrada, quando não aparece o índice é porque ele vale 2, de 162. E eu sei que o 162, eu posso reescrever ele como 2 vezes o 81. A raiz quadrada de 2 não é exata, porém é de 81 eu sei, pois o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 81 é o 9. E o 2 permanece dentro da raiz, já que não tem raiz exata, ok? Agora o 405. Eu sei que se eu dividir o 405 por 5, dá um número que eu consiga tirar a raiz exata. 400 dividido por 5 dá 80. 5 dividido por 5 dá 1. Então 405 dividido por 5 dá 81. Então a raiz a quarta de 405 posso reescrever como raiz a quarta de 5 vezes o 81. Agora queremos um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 81. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Então a raiz a quarta de 81 já sabemos que é 3. E o 5, como não tem raiz a quarta exata, ele permanece dentro da raiz. A partir da letra D, como os radicandos são altos, eu estarei decompondo em fatores primos. Mas poderíamos utilizar essa metodologia também. Então, decompondo o 2808 é par, eu divido por 2. Dividir por 2 é calcular a metade. E olha como fica fácil. Metade de 28 é 14. Metade de 0 é 0. Metade de 8 é 4. Agora 1404 dividindo por 2. Metade de 1400 é 700. Metade de 4 é 2. Então metade de 1404 é 702. Pois como eu falei, dividir por 2 é calcular a metade. Novamente por 2. Metade de 700 é 350. Metade de 2 é 1. Então dá 351. Como não dá para dividir por 2, eu vou verificar se dá para dividir por 3. E basta somarmos os valores absolutos. 1 mais 5 dá 6, com mais 3 dá 9. 9 é divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. E 351 dividido por 3 dá 117. 117 dividido por 3 dá 39. E 39 dividido por 3 dá 13. E o 13 é um número primo, eu só posso dividir por ele mesmo. Notem que aqui temos uma raiz cúbica. E apareceu 3 vezes o número 2 e 3 vezes o número 3. Então pegando um 2 e um 3, outro 2 e o 3, outro 2 e o 3. E assim eu posso falar que temos a raiz cúbica. 2 vezes 3 dá 6. Aqui também dá 6 e aqui também dá 6. Então temos 6 elevado ao cubo. Vezes o 13. Aqui eu cancelo o índice pelo expoente e esse 6 sai de dentro da raiz. Como não existe raiz cúbica de 13, então o 13 permanece dentro da raiz, ok? A letra D, também decompondo em fatores primos, 7.000
3.936. Por ser par, eu divido por 2 e o resultado é 3.968, que dividido por 2 dá 1.984, que dividido por 2 dá 992. 992 por 2 dá 496, que dividido por 2 dá 248, que dividido por 2 dá 124. 124 por 2 dá 62. 62 por 2 dá 31. E o 31 é um número primo, então eu só posso dividir por ele mesmo. Vendo quantos 2 apareceram aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui temos o 4. Então eu vou estar pegando de 2 em 2. 2, 2, 2 e 2. E assim, essa raiz à quarta, eu posso escrever como raiz à quarta. 2 vezes 2 dá 4. Aqui também dá 4. Aqui também dá 4. Aqui também dá 4. Então de 4 elevado à quarta, pois apareceram 4 vezes, que multiplica o 31. Eu faço isso, pois agora eu consigo cancelar o índice pelo expoente e esse 4 sai de dentro da raiz. Então ficamos com 4 e multiplica a raiz à quarta de 31. Na letra F temos o 18.711. Por 2 eu sei que não dá para dividir, pois é um número ímpar. Para saber se é divisível por 3, eu somo seus valores absolutos. 1 mais 8 dá 9. 9 mais 7 dá 16. Com mais 1 dá 17, com mais 1 dá 18. E o 18 é múltiplo de 3, está na tabuada do 3. Então eu divido esse valor por 3. 18.711 por 3 dá 6.237. Que dividido por 3 dá 2.079. 2.079 dividido por 3 dá 693. Que dividido por 3 dá 231. 231 dividido por 3 dá 77. O 77 não é divisível por 3, pois 7 mais 7 dá 14. 14 não está na tabuada do 3, então eu vou dividir por outro número primo maior que o 3. Por 5 sabemos que não dá, pois o final não é nem 0 nem 5, então eu divido por 7, que é o número primo. 77 por 7 dá 11, e também é um número primo, e 11 por 11 dá 1. Então temos a raiz à quinta de 18.711. Então raiz à quinta, notem que o 3 apareceu 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 3 elevado a 5. E multiplica, apareceu uma vez o 7 e uma vez o 11. Então posso efetuar essa multiplicação. 7 vezes o 11 dá 77. Aqui eu cancelo o índice pelo expoente e o 3 sai de dentro da raiz. E copio a raiz à quinta de 77. Eu espero que tenham entendido as resoluções. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.